Vamos iniciar o estudo das aplicações das leis de Newton, falando da força normal, né? No dicionário da matemática, normal é sinônimo de perpendicular, né? Então, em geral, veja, vamos colocar aqui de maneira genérica, se a gente colocar um ponto material aqui, ó, um ponto material em um trecho de uma trajetória, veja bem, a força, naturalmente aparece a força-peso, porque diferente da força-peso, a força normal, ela vai precisar de contato. A força-peso acontece mesmo à distância, ela tem caráter gravitacional, né? E ela pode acontecer à distância, ela é atrativa, né? Agora a força normal não, a força normal depende do contato, né? Então, em geral, né, supondo o planeta Terra aqui, ó, numa linha horizontal, né? Veja, naturalmente aparece a força-peso aqui, ó, agindo sobre o corpo. Veja, se o corpo estiver próximo de outro, certamente vai aparecer essa força gravitacional, essa força-peso, né? Isso é natural. E veja, a força normal, ela aparece porque existe o contato aqui, ó, entre o corpo e a superfície. Se não existe o contato, a força normal ela não aparece. Mas com o contato vai aparecer uma força normal aí. E como eu falei para vocês, normal significa perpendicular. Então essa força ela é perpendicular ao plano da superfície. Ao plano da superfície. Sempre vai ser perpendicular ao plano da superfície. Ok? Se esse corpo não estiver em contato, essa força normal ela não aparece. Algumas literaturas dizem que trata-se de uma força fictícia, né? Porque ela só aparece quando existe contato. Sem o contato ela não aparece. Com o contato ela aparece. Então algumas literaturas preferem chamar de fictícia, né? Então a força normal, que são as forças perpendiculares às superfícies, elas, diferente da força-peso, né? E a força-peso a gente viu, se a gente escolher aqui, por exemplo, uma direção, né? Por exemplo, a direção Y, a gente pode escrever a força-peso, a gente já viu como é que nós deduzimos a força-peso, né? A força-peso, ela é escrita como, nesse caso, né? Produto da massa pela aceleração da gravidade, na direção do eixo Y, nesse caso, sentido negativo, né? Essa é a força-peso, né? Essa é a força normal, ela depende da situação. Veja, dá para escrever a força normal por uma expressão assim? Sim, mas depende da situação. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, uma composição geométrica aqui vai nos trazer o resultado, uma expressão matemática para a força normal. Mas depende da situação geométrica. Vamos pegar um caso mais simples que tem, que é o seguinte, imagina o seguinte, a gente tem aqui, ó, uma mesa, vamos desenhar aqui uma mesa, aqui é a superfície da Terra, né? Aqui é a superfície da Terra, e essa mesa vai ser o nosso referencial inercial, referencial com velocidade zero ou velocidade constante, vamos dizer que esse referencial que está com velocidade igual a zero, e vamos colocar aqui um ponto material parado, também em repouso, né? Colocar em repouso. Então veja, esse é o caso mais simples que tem para a gente tentar determinar a força normal. Ele está em repouso, mas está em contato com a superfície da mesa. Em contato com a superfície da mesa. Bom, nós vimos que naturalmente aparece aqui a força-peso, sempre apontando para o centro da Terra, né? Aqui a gente está supondo que o sistema está próximo da Terra. E veja, e aparece uma força normal aqui, ó. Sempre perpendicular, né? Sempre perpendicular ao plano da mesa, ao plano da superfície, né? Ao plano da superfície. Veja bem, sempre perpendicular ao
plano da superfície. Então são essas duas forças que aparecem aí. Se a gente fizer uma escolha, veja que essas forças estão só na vertical, né? A gente está eliminando a possibilidade de forças em outras direções. Para isso a gente pode supor que o sistema esteja no vácuo, não tenha vento, não tenha, né, outras intempéries causando outros tipos de força. Então, a gente, pelo desenho aqui, a gente percebe que todas as forças estão na direção vertical. Então, a gente pode escolher aí, por exemplo, um sistema de coordenadas cartesiano na direção y para representar o sistema de referência, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar descobrir qual é o valor qual é a expressão que representa a força normal, né? Isso aqui é o que a gente chama de força normal. Força normal. Ok? Então vamos lá. Vamos usar o princípio da superposição. Então, pelo princípio da superposição, veja bem, a força resultante neste corpo aqui, ela é a soma de todas as forças de 1 a n forças, né? Nesse caso nós temos duas, nosso n é 2, de todas as forças que agem sobre o corpo. E veja, quais são as forças que agem sobre o corpo? A força normal e a força peso. Então são duas forças aí, ok? Esse é o princípio da superposição aplicado a esse sistema aqui. São duas forças somadas, né? Então é uma soma vetorial, Bom, mas como o corpo está em repouso, com velocidade zero, então ele está obedecendo o princípio da inércia, ele está em estado de inércia, ele vai continuar nesse estado até alguma outra situação modificar isso, tá? Então veja bem, a base do princípio da inércia é a seguinte, é que a força resultante sobre os corpos é zero. Então se a força resultante sobre o corpo é zero, veja bem, ele está ou parado com velocidade zero, ou ele está em movimento com velocidade constante. Então nesse caso aqui a gente pode afirmar, utilizando aí a primeira lei de Newton, pela primeira lei de Newton, a gente pode afirmar que a soma das forças sobre esse corpo é zero. Então essa soma aqui da normal com peso vai ser zero. Vamos reescrever aqui. Vamos reescrever essa expressão aqui. Então a gente tem essa soma aqui igual a zero. Bom, qual é o próximo passo? Agora a gente vai decompor essas forças, né? Decompor é colocá-las no sistema de referência. Adaptá-las ao sistema de referência, né? Então veja bem, vamos fazer aqui o que eu costumo chamar de decomposição vetorial. Certo? Veja que a força normal, ela tem módulo, vamos chamar de N, ela tem módulo N, a gente vai descobrir que módulo é esse. Por exemplo, a força peso aqui, ela tem módulo mg, massa vezes aceleração da gravidade. A força normal a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir. Então vamos chamar de N, de maneira geral, para usar a mesma letra que a gente usou aqui. Qual a direção que ela está? Ela está na vertical, então ela está na direção do eixo Y. E qual o sentido que ela está? O mesmo do sistema de referência. Então ela está no sentido positivo. Então a gente acabou de decompor essa força normal aqui, em módulo, direção e o sentido positivo. Isso é fazer a decomposição, né? Agora, mais a força peso. Agora nós vamos decompor a força peso. Veja bem, a força peso tem módulo m vezes g. M vezes g é o módulo da força peso. Ela está aqui na direção vertical, então a direção é o eixo Y. E ela está no sentido negativo, porque ela contraria o sentido do sistema de referência. Então, ela está no sentido negativo. E tudo isso tem que ser zero. Olha que legal. Vamos só reorganizar isso aqui, colocar o versor em evidência. Colocando o versor em evidência, a gente vai ter isso aqui, né? A gente tem isso aqui. Coloca o versor em evidência, sobra o N aqui, mais com menos dá menos, mg igual a zero.
Aí a pergunta que nos cabe é a seguinte: quando que isso é verdade? Quando que essa expressão dá zero? Né? Só quando esse termo for igual a este. Então a única chance disso dar zero é quando esse termo for igual a esse. E aí, a gente com isso consegue descobrir qual é o módulo da força normal. Olha que legal. Ela tem, neste caso específico, o mesmo módulo da força-peso. Mas ela tem sentido contrário. Então, como é que a gente representa isso? Veja bem. O vetor de força normal vai ter módulo mg, na direção que a gente já sabe aqui, ó, y, e a gente sabe que ela tem sentido positivo. Então, veja bem. Esse é o vetor normal, força normal. Agora, neste caso específico, né? Neste caso específico. Agora, veja bem que interessante. Ele tem, a normal tem o mesmo valor da força-peso, é por isso que há o equilíbrio aqui, né? Como os valores são iguais, a gente pode pensar na terceira lei de Newton. Ela funciona aqui como uma força de reação, né? Veja bem, se só existisse a força-peso, esse ponto material quebraria a mesa, né? Ou atravessaria aqui, né? Então, veja bem, mas não, existe uma força que faz um balanço aí, né? Que equilibra essa força-peso. Ela tem o mesmo valor, só que sentido contrário, mesma direção, sentido contrário. Então, por reação, a gente pode dizer que a força normal, nesse caso, é uma força de reação à força-peso e promove um equilíbrio e faz o sistema ficar no estado, ficar na situação inercial, né? Ficar na situação inercial no estado de velocidade igual a zero. Olha que interessante. Então, nesse caso específico, a normal, ela tem o valor da força-peso, a mesma direção, mas o sentido contrário, ok? Então essa é a nossa força normal. E até a próxima.